Aula 11, parte A, função de segundo grau. Bom, fizemos uma série de aplicações de função de primeiro grau. Vimos o porquê daquela função f de x igual a x mais b ser chamada de primeiro grau. Que o maior grau era 1, que era o expoente de x e estava ao lado do coeficiente angular, f de x igual a x mais b. No nosso caso aqui, a função de segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho aqui grau 0, grau 1, grau 2. Então, o maior grau aqui é 2, por isso ela é chamada de função de segundo grau. E para que ela seja de segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for 0, esse grau 2 aqui desaparece e a função cai para o grau 1. Então, nessa forma, onde eu tenho aqui ax2 mais bx mais c, ou seja, eu tenho o termo de x0, x1 e x ao quadrado, é o que nós chamamos de forma completa. Mas você também pode ter uma função de segundo grau com essa cara. ax2, ou ax2 mais bx, ou ax2 mais c. Repare que qualquer um desses três casos aqui, o maior grau é o grau 2. Então, por isso, continua sendo uma função de segundo grau, onde o a tem que ser diferente de zero. Vamos ao exemplo. Está aqui, exemplo 1. Y igual a 2x2 menos 3x menos 1/3. Olha, já sabemos que a cara de uma função de segundo grau é ax2 mais bx mais c. Então, o termo que multiplica o x ao quadrado, o número que multiplica o x ao quadrado, é o nosso a. Então, a igual a 2. O número que multiplica x é o nosso b. Então, quem é que está multiplicando o x? Menos 3. Então, b igual a menos 3. E o número que está isolado, ou seja, aquele que multiplica o x elevado a 0, que é 1, ou seja, é o número que está sozinho, é o nosso c. Então, c igual a menos 1/3. Olha, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, é muito importante para esse estudo. Daqui para frente, nós vamos entender, conhecer um pouquinho mais, um pouquinho melhor quem é esse A, quem é esse B, quem é esse C. Por exemplo, esse A nos dá uma pista muito interessante. Se esse A for positivo, significa que a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, a abertura da parábola, que é a curva que representa a função de segundo grau, essa abertura está voltada para cima. Se o A for negativo, essa concavidade vai estar voltada para baixo. Então, a parábola vai estar com essa abertura voltada para baixo. Nesse caso aqui, se o A for positivo, nós vamos dizer que esse pontinho aqui, que chama-se vértice, que é o menor valor de y, é chamado ponto de mínimo. Se o A for negativo, esse vértice da parábola vai representar o maior valor da parábola, chamado ponto de máximo. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Então, o sinal de A vai nos dizer para onde está voltada a concavidade da parábola. Nesse nosso exemplo, como o A era 2, a parábola estaria com concavidade voltada para cima. Agora, f de 0. Lá na função de primeiro grau, se você lembra, f de x igual a x mais b. Quando o x dava 0, a gente ia calcular, ou melhor, quando eu fazia o x valer 0, que eu ia calcular o f de 0 igual a b, parecia um coeficiente linear. Aqui não vai ser muito diferente. Porque olha lá, f de x igual a ax2 mais bx mais c. Então vamos ver, quando o x for 0, qual vai ser o valor de y? Ou seja, o f de 0, que é o y para x igual a 0. Então vai ser a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Mas o x é 0, professor. 0 ao quadrado dá 0. Vezes a dá 0. 0 vezes b dá 0. Então 0 mais 0 mais c dá c. Então o valor de y, quando x for 0,
vai ser o C. Então, esse ponto aqui, esse número C, vai dizer o ponto em que a minha parábola vai cortar o eixo Y. Ela corta o eixo Y em C. Exatamente como a reta cortava em B, na função de primeiro grau, aqui a nossa parábola vai cortar em C. Então, mais uma vez, o termo que não depende da letrinha, o termo que está isolado, que não tem o X, vai representar o ponto em que a minha curva vai interceptar o eixo Y. Lá na função de primeiro grau era o B, que era AX mais B. Então, aqui zerava, ficava apenas o B. Aqui na função de segundo grau, 0A, 0B, sobra quem? O C. Então, vai cortar em C. Discriminante. Vamos ver agora a importância da gente conhecer esse cara aqui muito bem. Lembra que eu falei que era importante saber direitinho quem era o B, quem era o A, quem era o C? O discriminante, representado pela letra delta maiúsculo, ele vai ser muito importante para nós na função de segundo grau. Ele é calculado dessa forma: B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver o que esse discriminante, esse delta, quer dizer para nós na função de segundo grau. Vamos dar uma olhadinha lá em cima, por favor. Aqui em cima. Quando o discriminante for positivo, ou seja, B2 menos 4AC, eu faço a minha continha e deu mais alguma coisa, quando ele for positivo, isso vai dizer para mim que a minha parábola vai cortar o eixo do X em dois pontos distintos. Repare, nesse caso aqui com A positivo, nesse aqui com A negativo. Mas ela vai cortar em dois pontos distintos. E nós já sabemos que quando uma curva corta o eixo do X, esse ponto em que a curva intercepta o eixo do X, nós chamamos de raiz. Então, a minha parábola, aquela parábola que tem um discriminante positivo, ela vai ter o quê? Duas raízes reais e distintas, diferentes. Então, delta positivo, x0 diferente de x1. Duas raízes reais e distintas. Quando o delta for zero, quando o discriminante der zero, B2 menos 4AC der zero, significa que a minha parábola vai tangenciar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. Isso significa que eu não tenho uma raiz, não. Eu tenho duas raízes, mas eu tenho uma raiz com multiplicidade 2. Ou seja, o meu x0 é igual ao meu x1. Nesse caso aqui, meu A é positivo, aqui o meu A é negativo, mas quando a parábola tangencia o eixo do x, eu garanto a vocês que o meu delta vai ser zero. Então, discriminante igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. Delta negativo. Quando o delta for negativo, isso vai traduzir para nós que a minha parábola não vai tocar o eixo das abscissas. Então, nesse caso aqui, ó, o A é positivo, nesse caso o A é negativo, mas a parábola não toca o eixo das abscissas. Ué, professor, então não tem raiz? Não existe, esse é o símbolo de não existe, não existem raízes reais. As raízes, nesse caso aqui, serão complexas. Nós estamos trabalhando com raízes que pertencem ao conjunto dos reais. Mas nesse caso aqui, as raízes vão pertencer a um outro conjunto que nós vamos estudar mais à frente, que é o conjunto dos números complexos. Então, quando o delta for negativo, não existem raízes no campo dos reais, no conjunto dos reais. Então agora entendemos por que o delta é chamado de discriminante. O delta é que vai dizer se tem duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais ou não existem raízes reais.